Yolanda Pereira nasceu em Pelotas, Rio Grande do Sul, no dia 16 de outubro de 1910. Em uma época em que a exibição do corpo feminino não era tão aceita como hoje, ela conseguiu o feito de ser eleita Miss Pelotas, Miss Rio Grande do Sul e Miss Brasil. Também foi a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Universo, em 1930, embora esse título não seja reconhecido oficialmente pela Miss Universe Organization e não tenha qualquer relação com ela. A história desse título remonta à década de 20, quando existia um concurso internacional de beleza nos Estados Unidos, que concedia o título de Miss Universo à vencedora. A edição de 1930 foi realizada de forma paralela no Brasil, criada por brasileiros, ao mesmo tempo da edição norte-americana, que ocorria em Galveston, no Texas. Isso foi motivado por uma revolta dos brasileiros, devido à não classificação de Olga Bergamini, a representante brasileira no concurso de 1929. E assim o Brasil criou seu próprio evento. Oficialmente, o Brasil possui apenas duas Misses Universo reconhecidas, a gaúcha Ieda Maria Vargas, em 1963 e a baiana Marta Vasconcelos, eleita em 1968. A primeira etapa das conquistas de Yolanda foi o título de Miss Pelotas, que ela conquistou através do voto popular, sendo a candidata mais votada, com 4.202 votos. Em Porto Alegre, competindo com outras candidatas, ela foi coroada Miss Rio Grande do Sul em um concurso patrocinado pelo extinto jornal Diário de Notícias. O Miss Brasil de 1930 estava programado para ocorrer no campo de São Januário, do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Mas, devido ao mau tempo, foi transferido para o salão de festas do jornal, à noite. Participaram do concurso as Misses dos estados brasileiros, com exceção da Miss Paraíba, que pegou febre tifo, e a Miss Minas Gerais, que chegou depois da realização do concurso. No dia seguinte, as candidatas desfilaram de carro aberto por Copacabana, e se apresentaram de maiô apenas para o júri. Com 9 votos, Yolanda é eleita Miss Brasil. Mesmo não sendo oficialmente reconhecido, o concurso realizado no Brasil atraiu a participação de diversos países que enviaram suas misses. O concurso, realizado no Brasil com o nome de International Beauty Contest, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro com 25 candidatas. Ele aconteceu na pérgola da piscina do Copacabana Palace. Havia apenas 2 brasileiros no júri, e eles não votaram em Yolanda. O resultado final dependia dos jurados europeus, sendo que a favorita era Miss Portugal. Mesmo assim, Yolanda foi a escolhida e proclamada Miss Universo. A decisão da comissão julgadora levou em conta diversos quesitos como beleza, graça, equilíbrio, proporção, formas e distinção, além de considerar o tipo étnico e a visão do conjunto. Em segundo lugar ficaram empatadas as Misses de Portugal e Grécia, e em terceiro a Miss dos Estados Unidos. O promotor do concurso era o jornal carioca, A Noite, para o qual Yolanda deu sua primeira entrevista após a vitória, expressando sua surpresa com o resultado. Ela afirmou que não esperava ganhar, não alimentava tal ambição, e apenas se preocupava em desempenhar da melhor maneira possível o papel de Miss Brasil. Ela foi elevada ao status de celebridade e viajou por todo o país. Yolanda, como reconhecimento por sua contribuição, foi nomeada cidadã emérita de Pelotas e ganhou um monumento em sua honra na Praça Coronel Pedro Osório, o Roseiral Yolanda Pereira. A cerimônia de colocação da pedra fundamental do monumento ocorreu em 16 de outubro de 1931, coincidindo com o aniversário de 21 anos da homenageada. Ele continua preservado no local. O presidente Getúlio Vargas, que também era gaúcho, a parabenizou pela vitória e fez de Yolanda Pereira a sua musa para os eventos sociais. Yolanda se definia como uma pessoa modesta e de fortes sentimentos religiosos. Frequentou o Colégio São Francisco e estudou piano no Conservatório de Música de Pelotas. Depois de cumprir seus compromissos como vencedora do concurso, retornou a Pelotas e continuou vivendo com modéstia, mesmo após toda a atenção que recebeu por sua conquista. Em janeiro de 1936, ela se casou com o aviador Homero Souto de Oliveira e passou a se chamar Yolanda Pereira Souto. O casamento foi um grande evento, que aconteceu em Porto Alegre. Eles passaram a morar no Rio de Janeiro. Seu marido chegou a se tornar brigadeiro da aeronáutica. Décadas depois, eles comemoraram suas bodas de 50 anos de casados com uma grande festa. Eles tiveram 4 filhos, Homero, Vânia, Jane e Sérgio, e também netos e bisnetos.
Em 1992, o jornalista baiano Roberto Macedo teve a oportunidade de realizar a última entrevista da Miss, o que foi possível graças a Beth Souto, esposa de Sérgio Souto, filho de Yolanda, que na época estava com 82 anos de idade. Sem ceder às pressões estéticas que as mulheres sofreram ao longo dos anos, Yolanda usa pouca maquiagem e nunca fez plástica. Ela parecia fragilizada, pois fazia poucos meses que havia perdido o marido, mas ainda com a sua postura elegante de Miss. Ela mantinha sua mente ativa através de bordados, leitura de livros em diversos idiomas e tocando piano. Ela afirma que guarda apenas boas lembranças da época do concurso. No dia 21 de maio de 2012, Yolanda Pereira foi homenageada em Pelotas, sua cidade natal, que comemorava bicentenário de fundação, com a exposição Eternamente Yolanda. Em abril de 2018, o pesquisador Guilherme Pinto de Almeida elaborou um documento propondo a abertura de uma cápsula do tempo, juntamente com a musealização de seu conteúdo. De acordo com suas pesquisas, ele encontrou informações sobre a cápsula no almanaque do bicentenário da cidade, que havia sido lançado em 2012. A cápsula estaria enterrada sob o monumento dedicado a Miss Universo de 1930. Em 2019, a caixa foi encontrada por trabalhadores que realizavam obras de revitalização na Praça Coronel Pedro Osório, após a prefeitura ser alertada pelo pesquisador. Ela havia sido enterrada debaixo do monumento de Yolanda. A princípio, ela deveria ter sido desenterrada 50 anos depois, em 1981. Porém, foi completamente esquecida e somente desenterrada 88 anos depois. O Almanaque de Pelotas registrou o conteúdo da caixa. Exemplares de 7 jornais doados por Yolanda que narravam sua trajetória como Miss, dentre eles o jornal A Noite, que promoveu o Miss Brasil e o Miss Universo. O Diário de Notícias de Porto Alegre, responsável pelo Miss Rio Grande do Sul, e o Diário Popular de Pelotas, distribuidor dos cupons que deram a vitória a Yolanda Pereira em Pelotas, através do voto popular. Ela também doou uma foto sua autografada, junto ainda com clichês de moedas de prata que José Maria Whittaker, ministro da Fazenda na época, mandou cunhar com a efígie de Yolanda Pereira, representando a figura da Segunda República Brasileira. A oxidação do tempo impediu a abertura da caixa com a chave. O que se supõe é que, com as chuvas nestes 88 anos em que esteve enterrada, a caixa acabou enchendo de água e que nenhum objeto tenha se mantido inteiro dentro da cápsula. Uma parte da documentação histórica da trajetória da Miss e da história do Brasil se perdeu com o tempo. A abertura foi realizada pela prefeita Paula Mascarenhas e pelos restauradores Marcelo Madeil e Fabiane Moraes. Ainda era possível visualizar pedaços de jornais de 1931, sobre a primeira Miss Universo Pelotense de 1930, e até ler alguns trechos. A Biblioteca Pública Pelotense guarda as faixas usadas por Yolanda Pereira, que foi Miss Pelotas, Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil e a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Universo. Em que diferem os concursos de hoje do concurso de 1930? Eu acho que antigamente a mulher não era tão escrava como hoje é de um concurso. Porque se eu, por exemplo, não me sentisse bem, eu não ia a determinada coisa. Hoje não. Tem a obrigação e vai. Yolanda faleceu no dia 4 de setembro de 2001, aos 90 anos em sua casa, no Rio de Janeiro, devido a complicações decorrentes de uma infecção respiratória. O enterro foi no cemitério São João Batista, em Botafogo. A história de Yolanda Pereira é um exemplo de coragem e autenticidade, mostrando que a verdadeira beleza vai além de qualquer concurso. A senhora é uma mulher feliz? Olha, graças a Deus, meu filho. Oxalá que todas as mulheres da minha família possam dizer isso que eu digo. Valeu a pena ter passado por todas essas experiências. Valeu realmente a pena. Embora hoje eu já saiba a falta que faz as coisas que desaparecem às pessoas.